Ei galera, vamos que vamos, estamos para mais um vídeo para você que é Vitória de verdade. Veja o que Dito Lopes fala do Vitória no jogo de ontem contra o Ceará. Mais uma derrota, grande Dito Lopes, confira o vídeo dele. Abraços, estamos juntos. Bom dia, minha gente, um abraço a todos, passando aqui para falar com você sobre o jogo de ontem, né? A derrota do Vitória para o Ceará, lá em Fortaleza. Mais um jogo onde o Vitória não teve um comportamento muito bom dentro de campo. Mas aí, gente, antes de falarmos, né, do jogo propriamente dito, a gente tem que tocar em alguns detalhes, principalmente a nível de escalação. Ontem nós acompanhamos, após o jogo, os torcedores do Vitória muito chateados, né, com o técnico Carpini, com a sua comissão técnica, pela escalação do time do Vitória, por insistência do técnico Carpini. Aí vem na cabeça da gente a entrevista do Fábio Mota, presidente do Vitória, que disse que o Carpini, né, segundo informações, só vai deixar o Vitória quando terminar o mandato dele. Não é assim que se vê o futebol. Futebol a gente sabe hoje, mas a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. E Carpini tem crédito. Eu sou um que elogiei bastante o trabalho do Carpini no ano passado. Me lembro muito bem quando vieram aquelas derrotas que o torcedor estava revoltado, né? O Léo Condé saiu, entrou o Carpini. O Vitória teve um período de muitas derrotas dentro da competição e a gente achava que o problema ali não era Carpini, que o problema ali era o elenco do Vitória. No meio do ano o Vitória fez algumas contratações e deu tudo certo no segundo turno. O Carpini achou uma maneira de jogar, mas o futebol ele muda, ele transforma. Ele não é o mesmo todo jogo. Cada jogo no futebol é uma história. E o Carpini sabe muito bem disso, que ele jogou futebol, ele já treinou alguns clubes, ele sabe o caminho que o futebol tem que ser percorrido, né? E o treinador ele tem muita responsabilidade quanto a isso, não só na questão do dia a dia, na administração do grupo, em saber administrar ego de jogador de futebol, né? Todo jogador quer jogar, principalmente aqueles que vêm de um time maior, eles querem jogar, eles se acham titulares, então o treinador tem que saber lidar com tudo isso. Alguns detalhes, né, que a gente fica assim impressionado. Eu falei aqui, é claro que o PP não está à disposição, mas já falei algumas vezes que o Vitória tem que colocar os melhores, os mais experientes, tem que arrumar um sistema, né? Às vezes o treinador, não, esse sistema é meu, mas às vezes não pode seguir esse caminho. Você tem jogadores, né, de uma qualidade diferente, você tem que mudar. Eu sei que o Carpini gosta de jogar com 3 atacantes, com mais um meio atacante, e às vezes você se expõe muito para o adversário, principalmente quando esses atacantes não vivem uma boa fase, que é o caso do Vitória. Ontem o Vitória entrou com o Carlinhos, o Braga e o Janderson. O Braga, gente, ficou o primeiro tempo todo e um pouco do segundo tempo em campo e não foi útil em momento nenhum para o Vitória. Há quanto tempo que o Lucas Braga não rende para o Vitória? Teve um jogo aí atrás, 3 jogos atrás, sim, ele deu um passe, mas se você for contar, a temporada do Lucas Braga é muito ruim para Lucas Braga ser titular na frente, por exemplo, do Eric, que estava no banco de reserva no jogo de ontem. Por que o Fabri só entra faltando 10 minutos, 15 minutos? Ontem entrou faltando 7 minutos para terminar, se eu não me engano. Então, não é por aí. O Carpini ele tem que ajustar. Então, ele com o time todo na mão, se eu fosse Carpini, eu colocaria, já falei assim, Baralhas. Por que Baralhas estava fora do time do Vitória ontem? Baralhas vinha sendo uma peça importante no sistema, o homem que joga na frente dos zagueiros, ele sabe começar o jogado, não é um grande construtor como o Ronald é. Olha que a gente cobrava tanto do Ronald, porque o Ronald fora, o Ronald entrou e passou a ser o melhor jogador do Vitória, o jogador mais importante do Vitória, né? E o Ronald, além de marcar, é um cara que constrói, você não vê o Ronald jogando mal. Então, assim, você teria o Baralhas, o Ronald, PP quando tiver bom, Mateuzinho, Eric e Janderson. É a melhor opção que eu vejo para o Vitória, para parar com aquela coisa de meter bola nas pontas, para cruzar a bola para a área. Isso não é futebol, gente. Isso não existe. Isso fica muito mais fácil do adversário marcar. E a gente não vê outra solução do Vitória, até porque o principal jogador do Vitória não vive uma fase boa também, né? O Mateuzinho não consegue, primeiro, que ele individualmente realmente não está bem já há algum tempo, depois da contusão ele não voltou bem, e segundo, não tem um jogador aproximado a ele no meio de campo para que faça um 2, por muitas vezes a bola chega no Mateuzinho e ele quando vai pegar a bola para girar já tem o adversário perto, como ele é
mais magro, né? Mais franzino, ele cai, ele recebe a falta, ele não consegue evoluir com a bola para fazer uma jogada mais importante, um contra-ataque no Vitória, porque o Vitória, dificilmente o Vitória faz o jogo apoiado, né? Na maioria das vezes o Vitória mete a bola rapidamente nas pontas para cruzar a bola para a área. Então, assim, o Carpini, eu acho que primeiro ele tem que avaliar melhor as escalações dele, tem mudado muito o time do Vitória, sempre está mudando, e quando você muda demais, você não consegue dar um conjunto ao time. Uma coisa é você mudar 1, 2 jogadores, outra coisa é você está mudando 4, 5, 6 jogadores de um jogo para outro. Veja as mudanças. Ontem, por exemplo, jogou Neres, que estava nervoso dentro da partida, dando falta, ele sai, baixa a cabeça para dar falta. Entrou no meio de campo o Hiller, não entendo porque o Hiller não, sabe? E assim, eu não estou querendo ser injusto com o treinador, eu sempre procuro, né, avaliar da maneira que não ofenda aquilo que eu não estou vendo. Eu não estou nos treinamentos no dia a dia, eu não sei se o Baralhas tem feito nos treinamentos aquilo que o treinador quer, se existe alguma rusga, né? Porque eu tenho que comentar, analisar, eu digo sempre para vocês aquilo que me é apresentado, o jogo. Por exemplo, eu tenho que avaliar pelo jogo de ontem, não é isso? E para comentar o jogo de ontem, eu tenho que avaliar o jogo anterior. Então, Baralhas é um jogador que não pode ficar fora de jeito nenhum para ver Hiller ou qualquer um outro jogando na frente da zaga. Baralhas hoje é um líder dentro de campo, além de um bom jogador, é um líder dentro de campo. Então você tem o de melhor e deixa o de melhor no banco para botar um jogador inferior tecnicamente. Então já começa por aí, até para dar uma segurança maior para o Ronald poder sair mais para o jogo, tendo um cara que é mais pegador, mais marcador, né? Como o Baralhas. Então muitas mudanças foram feitas no time do Vitória, e jogadores, por exemplo, na hora que ele mexe no segundo tempo, jogadores que entram não dão a resposta. Primeiro que alguns ainda não conseguiram, como o Léo Pereira, né, fazer um melhor futebol. O Fabri entra já no final, o Eric não entrou bem ontem, a realidade é essa. O Eric, é claro, numa preferência de botar o jogador Lucas Braga para o Eric, eu prefiro o Eric, tem muito mais potencial, tem muito mais qualidade de mudança de posição. O Eric pode jogar na ponta direita, pode fechar para o meio de campo. Mas o Vitória ontem rendeu muito pouco. Teve uma jogada no primeiro tempo, um cruzamento da direita que o Carlinhos, ao invés de pegar de perna esquerda, pega de perna direita, a bola sobe. E muito pouco rendeu o time do Vitória no jogo de ontem. Apesar do Ceará também não ser um time, né, com tanta qualidade assim. Então foi um jogo fraco tecnicamente, muito fraco tecnicamente. O gol que o Vitória toma, a torcida pede muito o Claudinho, né, no lugar do Cáceres. E o Claudinho errou mais uma vez, na minha opinião, ontem. No jogo contra o Grêmio, a defesa do Vitória sai e ele fica dando condição. O Jamerson, zagueiro do Grêmio, vai lá e faz o gol. Ontem, o cruzamento de escanteio, os zagueiros estão marcando os mais altos, os atacantes, lá no primeiro pau, e aparece, né, o Marlon, zagueiro também, apareceu dentro da área. Claudinho fica olhando, o Marlon não precisou nem tirar o pé do chão, não saiu do chão uma gilete para cabecear a bola, no chão mesmo ele cabeceou, a bola rasteira, pega velocidade e vai no canto de Lucas Arcanjo, porque o Claudinho não saiu para atacar o jogador, não saiu na marcação, e quase que acontece o segundo gol do mesmo jeito, cruzamento para a área. Aí o jogador que entrou no segundo tempo, o Lelê, estava sozinho no mesmo lugar onde o Marlon, que fez o gol, estava, cabeceou também, só que a bola foi para fora. Então, falta de sincronia. Carpini, aí é com você. Aí depois você chega na entrevista coletiva, diz que não tem tempo para trabalhar. Você teve a semana para trabalhar. Aí deu folga aos jogadores, segunda e terça. Aí os jogadores voltaram quarta para trabalhar. Trabalha quarta e quinta, viaja sexta. Aí fica complicado. Tem que treinar, tem que trabalhar, tem que fazer a sincronia do time, para o time jogar melhor. A gente tem falado sempre assim, o Vitória, para ter resultados positivos com esse elenco que tem que jogar 100%, todo mundo, não pode errar. A tomada de decisão tem que ser correta dentro do campo dos jogadores, mas para isso acontecer, os jogadores têm que estar bem treinados, e não parece que isso está acontecendo realmente. O time do Vitória tem deixado a desejar dentro desse campeonato, precisa se recuperar, está na zona de rebaixamento e precisa sair daí o mais rápido possível, mas para isso não é à toa, né? Não é a pulso, sai com qualidade, com trabalho, com treinamento, com bom futebol, com a escalação do time correta, que não vem acontecendo com a comissão técnica do Vitória. Portanto, minha gente, é isso aí, te peço o like, deixa o like, ajuda nosso canal aí, e o Vitória tem Sul-Americana agora na terça-feira, e no final de semana tem Campeonato Brasileiro. Grande abraço a todos.
Vitória!